Como manter um sorriso bonito por toda a vida? Com foco na saúde bucal para a terceira idade, nós vamos para mais uma edição do Depois do Jeans. Não perca essa entrevista. Vamos conversar hoje com o Dr. Eduardo Nascimento, dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, implantodontia e professor de pós-graduação. Doutor, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Vamos conversar um pouquinho sobre o porquê da escolha do atendimento para essa população de idosos, né? Que é a sua clientela atual, né? Foi a sua escolha profissional. Sim. Como que surgiu isso? Eu, desde que me formei, né, há 20 anos atrás, eu sempre gostei de cuidar de pessoas, né? E o que eu observei durante a minha trajetória, né? Que às vezes tinha uma faixa etária que não era muito bem cuidada, que as pessoas não tinham tempo, que não tinham paciência e que muitas vezes não sabiam como intervir naquelas pessoas, porque elas são diferentes, né? Existe uma fisiologia diferente? Não só uma fisiologia, como uma capacidade intelectual, uma forma de pensar, uma forma como eles gostariam de ser tratados. Então, ou seja, é tudo diferente. Então, como eu comecei há 20 anos lá atrás, eu comecei a perceber que a forma que nós tratávamos agradava as pessoas mais velhas, né? Porque nós tínhamos paciência. Então, nós começamos a direcionar o tratamento para essa clientela. Então, fizemos uma primeira pós-graduação em cirurgia, depois em implantodontia, que entramos com a parte de recuperar os dentes perdidos. E existe, assim, uma diferença muito importante entre o paciente idoso e o paciente mais jovem em relação ao tratamento? Bom, em relação ao tratamento, sim. Da mesma forma que o paciente envelhece mudando a cor do cabelo, mudando, aparecendo as rugas, muitas vezes ficando mais curvado, mais fragilizado, os ossos da face também, eles sofrem alguma alteração. Os dentes, a parte da gengiva, a parte de salivação. Então você tem que observar que um mesmo procedimento realizado em um idoso, você faz o mesmo procedimento, acontece uma coisa num paciente jovem e acontece uma coisa diferente, uma resposta diferente num paciente idoso. Então a gente tem que ter muito mais cuidado com o idoso. Se a gente for pensar em problemas, né, nessa região da boca, assim, quais são os problemas mais frequentes no paciente idoso ou que começam a surgir a partir, né, dos 60 anos? O que eu observo é que a odontologia, dos 20 anos para cá, ela teve um grande avanço. Então, antigamente as pessoas perdiam-se os dentes e a forma que se recuperava os espaços que era preenchido pelos dentes, muitas vezes danificava os dentes vizinhos, que é o uso das próteses fixas ou as próteses removíveis. Então, o paciente que viveu, que hoje está com seus 60, 70, 80, há 20 anos atrás ele não tinha o dentista que ele tinha hoje. A prevenção ela é diferente. Então ele chegou hoje com 60, 70, 80 anos muito mutilado, com um grande número de ausência de dentes. E ele também passou por tratamentos que naquela época era quase uma tortura. Né, a questão do tipo de motor, do motorzinho, questão da anestesia. Então ele tinha muito medo de ir ao dentista. Então ele muitas vezes preferia ficar sem o elemento dental, sem o dente, do que muitas vezes buscar um tratamento, porque ele sabia, se eu for no dentista eu vou sofrer, então eu não quero isso para mim, eu não quero sofrer. Não quero sofrer agora, né? Exatamente, aí ele foi deixando os dentes se perder. E existe culturalmente, infelizmente, né, esse pensamento de deixar os dentes, o tratamento dentário, para depois. Sim. Isso é desse jeito mesmo? É uma realidade? Sim, é uma realidade. O que eu percebo é o seguinte, as pessoas se preocupam bastante com as outras pessoas e deixam elas por último. Então eu vejo relatos de pacientes meus que às vezes preferiram formar o filho, casar o filho, ou às vezes reformar a casa, trocar o carro, ou às vezes até uma viagem para o exterior e não cuidaram dos dentes. Ou seja, o dente, ele é uma das últimas coisas que a pessoa busca o tratamento. Ela só busca o tratamento realmente quando dói, ou quando aquilo incomoda ela, principalmente psicologicamente. Eu não tenho um sorriso bonito, eu não tenho um sorriso satisfatório. Mas dentre as opções que ela tem de como investir o dinheiro, ela muitas vezes não investe nela, no sorriso dela. Doutor, e essa, uma arcada dentária bem formada, enfim, bem construída e cuidada, ela modifica, né, o semblante da pessoa. Totalmente. Esteticamente,
Você teria uma pessoa, às vezes, mais feliz se tivesse cuidado antes dos dentes? Sim, o que eu observo muito aqui na clínica é quando a gente faz uma transformação, né? Pega um paciente que ele está sem dente nenhum e você devolve para ele os dentes e você consegue ver que ele consegue rejuvenescer pelo menos 10 anos, não só esteticamente, como emocionalmente falando, e como ele fica mais feliz, né? Porque imagina você sorrir sem dente, eu sorri com o dente tudo torto, tudo quebrado, e de repente você está sorrindo com um sorriso, que a gente fala sorriso de novela, né? Então, assim, isso muda muito, não só clinicamente o paciente, como melhora a questão do processo digestivo do paciente, como autoestima, como ele se sente mais bonito, ele se sente mais forte, ele se sente muito melhor. Então é a saúde globalizada, né? Não só a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual, emocional. Parece que quando ele faz um tratamento desse, tudo melhora. E falando um pouquinho então dessa saúde bucal, porque a gente escuta falar que a saúde começa na boca, né? Sim. Isso é verdade? Quais são as influências que, de repente, né, esse dente mal cuidado, enfim, esses problemas bucais podem trazer para esse paciente idoso? Tá, é uma série, né? Vamos imaginar que o paciente ele não tem dente, né? Ele tem 2 dentaduras, por exemplo. Começa que a eficiência mastigatória dele é 20% em relação a um paciente que tem dentes normais ou que tem próteses sobre implantes. Então, se ele não mastiga direito, ele quando engole o alimento vem inteiro pro estômago. E ali você imagina, um alimento que era para vir já triturado, ele chega inteiro. Então, a quantidade de suco gástrico que vai ter que interferir para ajudar na digestão daquele alimento é maior. Então, às vezes o paciente tem uma dor de estômago e não sabe o que é porque ele não se alimenta direito. Às vezes, problemas intestinais, dificuldades de evacuação, ou seja, uma série de coisas que pode acontecer que se o paciente tivesse alimentado direito, o alimento tivesse realmente sido triturado e iniciada a digestão na boca, tudo isso não teria. Isso só em relação à digestão. Mas imagina você um paciente que tem cárie, que tem doença periodontal. Ele tem uma quantidade de bactéria elevada no corpo. Então, se esse paciente ainda tem uma doença sistêmica, seja um problema cardíaco, uma diabetes, por exemplo, que é muito comum, tudo isso pode interferir na saúde sistêmica do paciente. E uma infecção que começaria na boca, né? Começaria na boca. Muitas vezes diagnosticada pela halitose, né? A pessoa ela tem o famoso mau hálito, ela não sabe o que é. Procura um dentista, quando vai lá ele tem uma doença na gengiva, que a gente chama doença periodontal, ou ele tem uma cárie, ou ele tem dente fraturado. Ou seja, ele pode ter uma série de coisas que interferem nas outras doenças que pode vir a surgir. Doutor, esse assunto está muito interessante. Nós vamos voltar a conversar no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já já. Depois do Jeans volta falando de saúde bucal com o Dr. Eduardo Nascimento. Doutor, existe mesmo uma relação entre o uso de dentadura e dores de cabeça? Sim, existe, né? O que muitas vezes o paciente não sabe é que quando o paciente usa dentadura, principalmente quando é dupla, superior e inferior, ele mantém o que a gente chama de dimensão vertical, que é essa distância aqui, ó. Então, muitas vezes o paciente ele tem o desgaste da dentadura e essa dimensão vertical, que é essa medida, ela diminui. Quando ela diminui, a mandíbula faz esse movimento. Quando faz esse movimento, toda a musculatura que está inserida nessa região fica ou estirada ou comprimida. E muitas vezes isso gera dor de cabeça no paciente. Isso é uma das coisas. Quando tem uma alteração da dimensão vertical, seja para maior ou para menor, isso gera-se dor de cabeça. A outra coisa que às vezes acontece é o paciente que usa dentadura e a dentadura não para na boca do paciente. Então ele tem que usar alguns músculos da face para poder reter aquela dentadura. Ele prende aqui, ó, assim, para poder mastigar, para poder... E ele deixa até a boca mais fechadinha, né? Porque ele tem medo da dentadura sair. Então, quando ele faz isso, essa musculatura fica toda tensionada. Então, às vezes ele tem dor de cabeça e ele nem imagina que o problema está nas dentaduras.
E se o paciente não tiver condição de pagar um tratamento, então, de implante naquele momento, a dentadura pode ser indicada? E quais os cuidados que esse paciente deve tomar, né, para que a dentadura não cause esse tipo de alteração? Tá, essa pergunta é muito boa, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho que colocar sempre implante ou eu posso colocar só uma dentadura? Qual que é a vantagem? Esteticamente, são bem semelhantes quando a dentadura está bem feita, tá? Mas o que muda é aonde que está inserido a prótese. A dentadura, ela fica sobre a gengiva que está sobre o osso. E no uso constante, ela começa a promover uma reabsorção do osso pelo impacto. Então imagina você, se eu começar a bater aqui, ó, devagarinho, uma hora vai fazer um furo nessa parede, pelo contato constante. Quando nós colocamos o implante ele fica dentro do osso. E a prótese, ela não fica mais batendo no osso, ela fica sobre o implante. Então existe uma estrutura estável no osso, que é o implante, e existe uma estrutura estável no implante, que é a dentadura. Aí você não tem mais perda óssea, aí você não tem mais desgaste do osso. E com isso você elimina. Então a pergunta dos pacientes fica assim, né? Mas e se eu fizer o implante e a dentadura, como é que é a relação? Se você fizer a dentadura, você vai ter que trocar essa dentadura com uma certa frequência. Seja a cada 3 anos, 5 anos no máximo, porque ou ela vai desgastar, a própria dentadura vai desgastar, ou vai ser desgastado o osso. E qualquer uma das duas coisas que desgasta, seja a dentadura ou seja o osso, vai provocar uma alteração na dimensão vertical do paciente, o que pode levar a dores. E esse tratamento, ele é muito longo, assim, é um tratamento extenso, no Não. caso do implante dentário? Geralmente em 3 dias a gente recupera o sorriso de um paciente. Então nós operamos, um exemplo, o paciente na segunda-feira pela manhã, ele volta aqui na segunda-feira à tarde, na terça-feira à tarde, na quarta-feira à tarde, está tudo concluído. Ele já está com um trabalho definitivo, com a prótese funcionando sobre o implante. Então é um trabalho para esses casos de dentadura que se demora 3 dias. Olha que maravilha. É bem rapidinho. Doutor, em relação à dentição, o que pode ser feito para se chegar aos 60 anos com uma boa dentição? Certo. É o que a gente fala que é o beabá da odontologia, né? Escova de dente e fio dental. Se o paciente tiver uma boa higienização, estiver com uso de fio dental, ele vai ter ele com certeza vai chegar com a maior parte dos dentes até os seus 60 anos. O que às vezes acontece, tem paciente que usa fio dental, que usa escova de dente e ele tem perdas de alguns dentes. Qual é o problema? Às vezes o problema é o posicionamento dos dentes. Às vezes o dente, quando ele erupcionou, quando ele nasceu numa posição que ele ficou com uma sobrecarga. E às vezes o paciente perde-se o dente, não é pela cárie, é pela força mastigatória, que a gente chama de oclusão. O dente fica sobrecarregado, ele amolece e perde. Então por isso que a gente orienta o paciente, sempre os pacientes que têm os dentes populares, dentes tortos, que a gente profissionalmente fala que é a maloclusão, né? Uma oclusão que não está muito legal, encaminha para um ortodontista para ele equilibrar não só a estética, mas a carga sobre os dentes. Com isso, se ele tiver a carga equilibrada e ele tiver uma higienização, ele vai chegar aos 60 anos com todos os dentes. E isso interfere na qualidade de vida em relação esteticamente falando, né? Assim, ao bem-estar, aquela sensação de se olhar no espelho e se gostar. Isso Sim. interfere, que é especial nesse momento da vida, né? Você continuar se gostando, né? O que eu acho muito interessante é que os pacientes que têm uma dentição satisfatória, não só a nível de não ter doença, mas como os dentes também serem bonitos, eles têm uma autoestima totalmente diferenciada. São pacientes mais felizes, que sorriem mais, que conversam mais, que se expõem mais, que brincam mais. Então eu tenho um relato de um caso muito interessante de uma paciente minha, que ela usava 2 dentaduras e aí ela resolveu colocar tudo em implante. E aí quando ela nos buscou, a queixa dela era o seguinte, isso já tem bastante tempo, é quando estava naquela febre do videokê. Ela se reunia com as amigas dela, todo mundo cantava e ela não cantava porque ela tinha medo da dentadura cair. Aí nós fizemos o tratamento, né? Foi uma boca inteira, ela teve que vender o carro dela para pagar o tratamento. Aí eu perguntei para ela, a senhora se arrependeu de ter vendido o carro para ter colocado os dentes? Ela falou, Eduardo, de forma alguma. Porque quando eu usava 2 dentaduras, eu não comia, ia nas festas eu não comia, eu ia nas minhas amigas com videokê, eu não cantava, eu não sorria, eu não fazia nada disso, porque eu tinha receio da minha dentadura cair. Agora que está tudo fixo,
eu não tenho dificuldade de me locomover, porque as minhas amigas hoje brigam para passar na minha casa, para me pegar, para sair com elas. Coisas que antes eu tinha que pegar o meu carro, eu ia mal-humorada, pegava uma por uma para a gente poder se reunir. Então aí eu consigo ver a mudança da autoestima, né? E até a forma da pessoa se vestir, por incrível que pareça, muda. A pessoa que não tem os vezes bonitos, às vezes roupas mais fechadas, mais escuras, mais sombrias, muitas vezes chegam aqui de óculos escuros para a primeira consulta e não tiram o óculos escuro. Quando você reveste o sorriso, que ela está sorrindo bonito, a pessoa mais do que nunca, principalmente a mulher, quer colocar um batom que chama atenção, ela quer sorrir, ela quer mostrar que algo mudou nela. Incrível. Muito, muito legal. Doutor, nós vamos de novo para um breve intervalo. A gente já volta para falar mais um pouquinho de saúde bucal. Fica aí. Continuamos com Depois do Jeans, conversando com o Dr. Eduardo Nascimento, falando um pouco sobre odontologia para a terceira idade. Doutor, antigamente existia um medo muito grande, né, de ir ao dentista. Hoje em dia isso mudou, hoje em dia é mais tranquilo uma visita ao dentista, especialmente nesses casos cirúrgicos, né, em que a pessoa vai ter que ser submetida aí a um procedimento um pouco mais invasivo. Certo. Qual que é o relato dos pacientes? O que eu percebo, eu estava conversando com alguns amigos meus recente e nós perguntamos entre a gente, né, o que mudou dos 20 anos, dos últimos 20 anos para cá na odontologia? A resposta foi tudo. Nós não fazemos mais nada do que fazíamos há 20 anos atrás. Nós não utilizamos nenhum material que se usava há 20 anos atrás. Tudo mudou. Eu vou dar um exemplo bem simples que é do conhecimento de todo mundo. Antigamente as restaurações eram cinzas, popular amálgama. Hoje em dia já não se trabalha mais com amálgama. Hoje em dia trabalha-se com resina. É um exemplo bastante simples, né? E assim vem, antigamente nós não usávamos o implante, hoje nós usamos o implante. E assim uma série de coisas. Antigamente o tratamento ele era muito mais bruto, né? E o paciente sentia-se dor. Hoje em dia só sente dor se quiser, né? Porque hoje tem anestésicos potentes e tem como sedar os pacientes. Então, em procedimentos cirúrgicos, hoje em dia nós chamamos um médico anestesista na clínica, ele pega uma veiazinha do paciente, liga um soro, coloca-se algumas medicações, aquele paciente ele dorme, a gente trabalha e a hora que acorda está tudo pronto. O paciente nem sequer se lembra que esteve numa clínica odontológica. Os medos dos pacientes, eles diminuíram bastante. Primeiro porque os jovens que chegaram não sentiram esse medo que o paciente mais velho sentiu. E o paciente mais velho já teve outros tratamentos nos últimos 10 anos que ele não sentiu a mesma dor que ele sentiu há 40, 30 anos atrás. Então, hoje em dia é raro, mas ainda tem, o paciente que chega com pânico no consultório. Então, assim, se você pensa, meu Deus, eu tenho pânico de dentista, será que é só eu? Não, não é só você. Existe ainda uma parcela da sociedade que tem o pânico, mas a gente está acabando isso aí aos poucos, né? Com o tempo. Através da própria visita, né, que esse paciente vai fazendo ao dentista. Doutor, em relação à contraindicação, porque são procedimentos muitas vezes cirúrgicos, né? Então, sim, o paciente da terceira idade, que passou dos 60 anos, ele tem alguma contraindicação em relação a algum tipo de procedimento? Isso aí é muito interessante, porque tem um paciente meu, sempre tem, né? Paciente que está entre 60 e 70 e fala assim, doutor, mas eu não sou velho para colocar implante? Aí eu falo aqui, deixa eu te mostrar aqui. Aí a paciente mais velha que eu operei tem 94 anos, ela vai fazer 100 anos o ano que vem, tá viva ainda. Acima de 80 eu tenho um punhado. Então assim, o paciente que chega aqui de 60 a 70, para mim ele é jovenzinho, né? Aí, mas não tem contraindicação? Não. Uma vez que o paciente está com o quadro clínico dele estabilizado, ou seja, coração, pulmão, rins, fígado, quer dizer, está tudo, não vou falar 100%, mas tudo controlado, ele não é um paciente contraindicado para fazer um procedimento cirúrgico para colocação de implante, de forma alguma. É lógico que nós, como profissionais, a gente tem que ter a capacidade de conhecer essas outras doenças e entender o que deve ser feito para enquadrar aquele paciente num paciente de cirurgia sem nenhum tipo de risco.
Mas contraindicação absoluta não tem. O que a gente tem são contraindicações relativas, que a gente encaminha para tratamento para ele sair daquela contraindicação e voltar a ter uma indicação para tratamento cirúrgico com implante. E hoje a busca por esse tratamento, quando os seus pacientes chegam aqui, por que eles vieram especialmente? Existem assim uns motivos que aparecem, né, num número maior de pacientes pela busca para esse tratamento? A maioria dos meus pacientes que chegam aqui vieram porque nós tratamos de alguém que ele conhecia e que teve uma grande transformação. Então eu percebo que a motivação às vezes do paciente não está nem nele, né? Ele viu que o outro transformou, ele também quer aquilo para ele. Isso é o que traz o paciente aqui, né? E hoje em dia, assim como vocês estão fazendo, tem várias mídias que estão divulgando o que pode ser feito. E o paciente muitas vezes ele desperta para uma coisa que ele nem sabia que ele podia fazer. Às vezes tem paciente que nem sabia que o caso dele tinha tratamento. Então, a título como a informação hoje está muito divulgada, as pessoas têm muito acesso à informação, então eles buscam, chegam aqui na clínica, isso que eu vi em tal lugar, pode ser feito em mim? Né? A resposta, a maioria das vezes, é sim. De repente, a gente não consegue chegar no que ele veio buscar, mas chega-se próximo ao que ele gostaria de ter. Porque nós temos bastante limitações, né? Temos limitações, a gente tem que respeitar essas limitações. E essas limitações envolvem aspectos estruturais do próprio paciente? Sim, sim. Então, às vezes o paciente, ele chega com a foto de 20 anos e fala assim, eu queria ser assim, ó, só que você já está com 70. Então o lábio já não responde igual, né? O cabelo já mudou a cor, as rugas, muitas coisas mudaram. A estrutura óssea mudou. Então dá pra gente chegar próximo. Mas às vezes se você for chegar tão próximo igual ele quer, fica muito artificial. E às vezes não fica bonito. E existe então também esse cuidado que, né, que o cirurgião dentista tem que, né, que ter em relação à estética, para saber até que ponto... Onde a gente tem que chegar. O que eu considero estético? O que é bonito? Bonito para mim é aquilo que você olha e que você não consegue perceber nada de feio. Isso é o bonito, porque isso para mim é o natural. Quando você olha para uma pessoa e fala, nossa, que nariz bonito, quem é o seu cirurgião plástico? Caramba, tem alguma coisa errada. Observaram que o seu nariz foi feito uma cirurgia plástica. Né? Que dente bonito, quem que trocou sua dentadura? Tem alguma coisa errada. Então nós trabalhamos aqui com a beleza que eu considero beleza natural. Vamos enquadrar você num perfil de beleza para alguém que tenha próximo da sua idade, de preferência seja 10 ou 20 anos mais novo que você. A gente quer te rejuvenescer. Isso é possível. Agora, deixar você artificial, eu não gosto muito disso, não. Então, eu gosto muito de mostrar para o paciente. Ó, você já tem 60 ou 70 anos. Vamos deixar você bem bonito para um cara aí de 50 anos. Acho que já está bom. Agora, te trazer para um cara de 20, vai ficar artificial. Eu tento relembrar isso para os meus pacientes. E por isso que a gente tem sucesso, porque a naturalidade faz com que o resultado seja mais satisfatório. Muito bom. Doutor, hoje em dia existe uma carência nesse mercado para essa faixa etária, né, da população de idosos? Eu digo que tem, não é nem por não ter pessoas capacitadas, e sim por não ter pessoas que tenham a paciência, a calma e consigam entender o que essa classe precisa. As pessoas têm que entenderem que o paciente meu que chega aqui da terceira idade, para ele chegar até lá no centro cirúrgico, o passo dele vai ser menor, ele vai gastar mais tempo, a gente vai ter que ter mais atenção. Ele vai ter mais receios, né? Para colocar um propé ele não consegue, então a gente tem que cuidar mais dele. Esse paciente ele precisa de mais cuidado no sentido de atenção, de carinho. O tempo dele é diferente do jovem. E as pessoas que estão atendendo essas pessoas não estão preparadas, não estão dispostas a dedicar esse tempo que eles precisam. E eles muitas vezes pegam a clínica e colocam uma clínica de atendimento multidisciplinar, onde se atende o jovem e o idoso da mesma forma. E não pode ser assim. O idoso ele tem que ser diferente, porque ele é diferente, ele é especial. E ele tem que ser tratado como tal. Doutor, parabéns pelo trabalho que é feito aqui e pela mudança, né, que já ocorreu na vida de tantos pacientes. Com certeza. Obrigado. Obrigado pela entrevista. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado.
O programa de hoje termina aqui. Semana que vem tem mais. Fica com a gente.